Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa noite a todos nesta sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Estamos em mais um Young Racers Podcast, e no Young Racers Podcast dessa semana nós vamos falar sobre Fórmula 1 e Fórmula Indy com as 500 milhas de Indianápolis. Quero deixar uma boa noite aqui para o Matheus Henrique. Matheus, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Youngers do meu Brasil. Pois é, temos assunto aberto para falarmos nesse dia histórico, especial, que é aniversário do nosso presidente do Young Racers, o dono do Young Racers, que faz a coisa acontecer e vamos tacar de pau nessa barata para toda obra nesse dia tão bonito e tão especial. Matheus, eu não diria dono, eu diria criador. Criador, fundador. Criador do Young Racers. Fundador também. Isso. Bom, tudo isso muito mais logo após a nossa vinheta do Young Racers Podcast. Bom, quero começar perguntando, Matheus, quais foram os pontos positivos e negativos dos treinos? Bom, meu caro, os pontos positivos e negativos, né? Leclerc dominando os dois treinos livres para o GP de Mônaco, mostrando, né, que a Ferrari está para jogo nesse Grande Prêmio de Mônaco, mostrando que a Ferrari está na briga, que vai brigar pela pole, vai tentar brigar pela pole position no Grande Prêmio de Mônaco, que vale como uma vitória, podemos assim dizer, porque a pista de Mônaco é uma pista de difícil ultrapassagem, uma pista travada, sinuosa, com curvas de alta, baixa velocidade. Então, é um circuito com os muros muito próximos, aonde um erro é fatal e aí pode comprometer todo o seu final de semana nas ruas do Principado de Mônaco. Meu destaque negativo para esses níveis do Grande Prêmio de Mônaco é, sem dúvida nenhuma, Lance Stroll. O piloto canadense hoje fez uma senhora estrolada em cima do Leclerc no primeiro treino livre, uma estrolada que eu estou sem entender até agora. Eu estou sem entender até agora, sinceramente. Eu não sei o que ele tentou fazer. O Leclerc vinha rápido na saída da Lewis, né, na saída da Lewis. O Stroll, ele morre muito rapidamente, e aí o Leclerc tenta sair, e o Leclerc acaba, né, batendo no Stroll e aí comprometendo a asa traseira do piloto canadense. E para mim o culpado foi o Stroll, porque ele fez uma manobra tardia, muito em cima, podendo causar um acidente muito sério, e uma posição no grid de largada ficou muito barato, mas ficou barato, pelo menos no mínimo 3 posições. 3 posições, no mínimo, três posições. Ficou barato. A FIA deu uma passada de pano legal, poderia ter sido um acidente muito sério, com consequências muito sérias. Então, é uma coisa bem que a FIA tem que prestar atenção, sabe? Essas interpretações estranhas que a FIA vem fazendo nos últimos tempos, meus amigos, meu caro amigo Fabrício. Pois é, meu caro Matheus. E bom, passando aqui para nossa próxima questão, quero saber qual foi a surpresa, Matheus, dos treinos livres. Você tá montado. Desculpa. Perdão, Youngers. O Williams, no primeiro treino livre. No segundo treino livre, a Racing Bulls, de Leon Lawson e Isaac Hadjar, apesar do Hadjar ter batido na chicane do Porto. Então, assim, para mim, a Williams vem andando muito bem, vem tendo uma consistência muito boa. É a melhor equipe de meio de pelotão, é a Williams. Vem andando muito bem, vem andando de maneira impressionante, consistente. Carlos Sainz crescendo a cada corrida.
crescendo, sabe? Tendo uma boa crescente, uma crescente excepcional. Excepcional crescente do Carlos Sainz, né, nesse início de temporada. O álbum conseguindo manter uma consistência muito boa, que o consagrou ele em 2022, 2023 e o ano passado, né? É o cara que a Williams está apostando muito nele e ele está ratificando essa aposta da Williams e vem andando muito bem nesse início de temporada. O álbum, depois que ele saiu da Red Bull, eu vi falando isso, depois que ele saiu da Red Bull, é um outro piloto, um piloto completamente diferente, completamente, sabe, mais maduro, com decisões assertíveis, certas e bem executadas na pista, meu amigo. Você tá mutado. Valeu, com certeza. Bom, Matheus, como você analisa o treino da Mercedes? Meu Deus do céu. Ele resolveu, no dia do aniversário dele, ele resolveu ligar o modo Dead Reutemann, sem hora e sem aviso do prêmio, né? Impressionante. A Odete Reutemann foi lá na casa dele, não é possível, não é possível, não é possível. Foi lá na casa dele e foi, né, jantar lá com ele. Enfim, brincadeiras à parte. Bom, meu caro amigo Fabrício, eu vejo como primeiro treino livre discreto, sabe? Russell tímido, sabe? Discreto, com o sexto tempo. O Antonelli com o 11º tempo, discreto. As Mercedes, eu esperava um pouco mais. Né? Mercedes, desse primeiro treino livre foi discreto. No treino livre 2, meu caro, podemos assim dizer que, assim, também, sabe, que me Antonelli nono, Russell 12º, aí, também discreto. Então, os dois treinos livres muito discretos, muito apagados. Sabe, esperava um pouco mais da Mercedes. Muito discreto. Simulação de corrida, ficou um pouquinho aquém do que ela pode performar, do que ela está performando nesse início de temporada. Ela é a segunda força do momento do Campeonato Mundial. Né? Então, assim, eu esperava um pouco mais da Mercedes. Hoje, nos treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco. Com certeza. Bom, passando para a nossa última questão do papo. Passando para a última questão do nosso papo Fórmula 1, mais tarde temos o nosso bolão. O que podemos esperar para a classificação, meu caro Matheus, o cara mais bonito de Brasília? Muito obrigado. Ele é o Mr. Brasília. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Matheus com essa camisa polo é que, gente, ele não quer falar nada pra gente. Mas ele vai sair depois da gravação. Vocês acham que não? O Matheus vai sair. O Matheus vai sair, tá todo bonitão eu já bati assim. Tá todo bonitão assim. Vai pra um casamento. Enfim. Eu acho que vai ser padrinho. Não, o casamento é só em julho, só. Que eu vou, só isso. Enfim, brincadeiras à parte, vamos lá. Bom, meu amigo, eu espero uma classificação bem apimentada, bem disputada, e tem possibilidade de chance de chuva entre 20% e 40% para o treino oficial de amanhã, entre 20% e 40%. Já tem essa. Então, eu espero uma classificação apimentada, disputada, muito acirrada, com muito equilíbrio. E todo detalhe vai fazer a diferença, meu amigo. E pode ser um 10º para lá, um 10º para cá. E o que pode pesar também nesse classificatório, sabe qual é a parte que pode pesar? Num determinado ponto da volta? Setor 2 ali.
quem acertar o setor 2, setores 2 e 3, pode se dar bem. Porque o setor 1 é muito fácil de você pegar tráfego, de pegar trânsito. Então, se você pegar trânsito no setor 1, você vai ter que caprichar muito no setor 2 e setor 3. É verdade. Porque aí foi o termômetro, o que deu para perceber nos treinos livres. Os pilotos teve determinados pilotos que estavam, por exemplo, Leclerc estava acertando o setor 1 e o setor 2. Matheus, já que você falou em Charles Leclerc, eu quero te fazer essa pergunta. Contra-ataque, eu sei. Eu quero fazer esse contra-ataque. Tanto que tá até agora, você que clicou para ouvir o nosso programa e assistir no YouTube, você deve estar falando, eu quero que chegue a parte em que ele fala. Porque na capa está Leclerc favorito e interrogação. E eu achei o momento certo para fazer esse contra-ataque, já que você mencionou o Monegato. Matheus, Charles Leclerc é favorito à vitória em Mônaco? Não, eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Eu vejo que vai ser uma corrida. Eu vejo que vai ser uma corrida muito aberta, Fabrício, por conta das estratégias dos dois pitstops. Vai ser uma corrida muito aberta. Uma corrida muito aberta. E também, Fabrício, não podemos descartar Max Verstappen. Eles sempre tiram um coelhinho da manga. Sempre. Pode estar numa situação péssima, numa situação ruim, num dia trágico. Ele vai lá e tira um coelho lá da cartola. Ele tira lá do coelho, não sabe de onde que ele tira. Sabe Deus lá de onde ele tira. Que o diga semana passada na Emília-Romagna. Entendeu? Que ele fez aquela senhora manobra em cima do Oscar Piastri. Uma senhora, mano. Uma manobra espetacular. Uma manobra sensacional. Aquilo ali foi obra-prima do Max Verstappen, uma obra de arte. Então não se pode descartar Max Verstappen. E eu não vejo o Leclerc como favorito. Não vejo. Ah, tudo bem, ele dominou os dois treinos livres? Dominou. Mas treino livre é uma coisa, classificação completamente diferente. Então a Red Bull deve estar escondendo o jogo. E pode ser a chance da Red Bull jogar minhoca na cabeça dos dois carros da McLaren. E aí, e outro contra-ataque que eu quero fazer também. Em caso de vitória da Red Bull, do Max Verstappen no domingo, a McLaren começa a entrar pressionada a partir da próxima semana, pensando no GP da Espanha, é essa questão que o pessoal também se esquece. Sim, McLaren pode estar pressionada para o Grande Prêmio da Espanha. E sim, se o Verstappen vencer, McLaren, na minha opinião, pressionada. E outra coisa, lembremos também, a McLaren na Espanha fez pole com nós no ano passado, inclusive. Só que nós foi tão incompetente, não largando muito mal, perdeu a ponta para o Russell. Que perdeu a ponta para o Verstappen, e no final quem ganhou? Verstappen. E outro histórico também, que é um histórico até interessante no GP da Espanha. O Max Verstappen venceu as 3 últimas edições do Grande Prêmio da Espanha. Ele tem 4 vitórias. E a primeira vitória do Max Verstappen na Fórmula 1 foi onde? Na Espanha. Então, ou a McLaren apresenta um bom desempenho aqui em Mônaco, ou senão ela vai estar com a faca literalmente no pescoço. Bem no pescoço.
E aí é o ponto. É aí que vai ser o grande ponto, Fabrício. É aí que vai ser o grande ponto. Mônaco pode ser uma corrida que pode mudar os rumos do campeonato. Tanto na questão psicológica e mental. É aí que tá. E outra coisa, o Piastri hoje bateu. Bateu hoje na subida da Borrivage. Na subida da Borrivage. Sabe o que eu lembrei agora? Você ia falar Sandevot. Eu lembrei agora eu lembrei agora da pergunta do quiz. Bom, podemos passar para a próxima? Sim, claro, pode. Então, bora lá. Fechando o assunto Fórmula 1, nós temos o bolão mais tarde para encerrar aqui. Quais são as expectativas para as 500 milhas, meu caro Matheus? São altas, né? Tirando a lambança, né? Que aconteceu nessa última semana por conta da irregularidade dos carros da Penske, né? Que uma coisa muito chata, né? Uma coisa hiper chata de se falar, mas enfim. Mas as expectativas são bem altas. São bem altas e torcer muito, muito para que a barata do Hélio esteja num dia lindo, tudo funcionando, né? Podemos assim ter tudo funcionando, a mais sempre fazendo um bom trabalho de pit stops, que vai precisar muito. E olha, a gente vai ter uma primeira fila muito interessante, que é Schwartzman, Sato e Dixon, meu amigo. Essa primeira fila, ai Jesus, eu não quero nem ver. Um vai acabar. Eu também não. Ou passa todo mundo, ou um ou dois vão ficar no muro, hein? Ou três. Ou os três vão ficar no muro. Hein? E me atrevo a dizer isso. Porque o Sato ele é agressivo. Concordo. O Sato ele é agressivo. E detalhe, encardido para passar também. O Sato é duro na queda. O Sato ele é duro. O Takuma Sato ele é duro na queda. O Dixon é uma raposa. Sempre está apontando um. Como quem quer nada. Eu chamo ele de Scott Mineiro Dixon. Porque ele sempre faz as coisas assim, né? Quietinho, na calada, e vai lá e surpreende todo mundo. Dixon. Então, o Dixon é um exceptional piloto. Então, o desafio do Hélio é muito grande. Dá para ganhar? Dá. É impossível? Não. Não é impossível. Vai sair de 22º? Sim. Primeiro, o Hélio tem que sair da confusão. Sabe? Evitar confusões. E ir levando o carro. E levando, para tentar chegar no bloco da frente. E outra coisa, Fabrício, só para lembrar, o Montoya em 2015 saiu lá de trás e ganhou a corrida. O bicampeonato das 500 milhas. Por que não, hein? Vai que os deuses do automobilismo estejam do nosso lado, hein? Quem sabe, né, Matheus? Quem sabe? E outra, o Hélio gente, a gente tá falando de um cara que deu 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis. O cara é uma raposa em 500 milhas. O cara é uma raposa. O cara é uma raposa dele. Em Indianápolis. É verdade. Então, assim, ele sabe o caminho das pedras. E teve o Carburetion Day, ele foi o 7º mais rápido. Então dá para ganhar. Concordo. Dá para ganhar. Ele foi bem no Carburetion Day. 7º. Tudo bem, tá longe do ideal? Tá longe do ideal. Só que, assim, cara, eu tô bem esperançoso de que o Hélio possa fazer uma grande recuperação, uma grande corrida, e quem sabe
no domingo a gente falar de um momento histórico de um pentacampeonato das 500 milhas de Indianápolis. Seria lindo, cara. Seria lindo. Lembrando, né, Matheus, caso o Hélio conquiste o pentacampeonato, ele vai ser o maior vencedor da história das 500 milhas de Indianápolis. Sim, sim. E além do mais, Fabrício, seria uma vitória para as pessoas olharem para outras categorias. Sair desse nicho de só Fórmula 1. É aquela coisa que eu tento falar para as pessoas, sabe? Vamos sair desse nicho de só Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. É só a Fórmula 1 que presta. Não é assim que funciona. Esse é o grande problema. Entendeu? Esse é o grande problema que a gente precisa bater muito nessa tecla. A gente tem o dever de bater nessa tecla constantemente. Sabe? Abrir o horizonte das pessoas. Sabe? Não é só a Fórmula 1 que presta, não. Indy também presta. O WEC também presta. Que, inclusive, teremos cobertura total aqui. Teremos uma total cobertura aqui. Aqui no canal do Young Racers. E no canal Matheus Automobilismo, às 24 horas de Le Mans. Então, vamos sair um pouco desse nicho. Essa mentalidade. A gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de que só a Fórmula 1 presta, só a Fórmula 1 presta. Não é a Fórmula 1 que presta, só a Fórmula 1 que presta. É o WEC, Fórmula Indy, entre outras categorias que prestam. Copa Truck, MotoGP. Esse é o nosso dever. Certo. Bom, vamos passar aqui para a nossa próxima questão. Matheus? Sim. Pode ir. Bom, como você analisa, Matheus, o treino de hoje, né, dessa sexta-feira? Olha, Fabrício, bom treino, Carburetion Day. Dá mais ou menos uma noção de como está o desempenho das equipes. O Hélio muito bem, o Palou foi mais rápido e o Hélio em sétimo. Então, dá para sonhar. Sonhar não custa nada, sabe? E assim, né? E também, ao mesmo tempo, precisa combinar com a Maeshank, né? Com a Maeshank Racing, né? Que tá muito bem com o Felix Rosenqvist, podemos assim dizer. E vai ser uma coisa bem interessante. E como eu disse na live lá no Instagram, na segunda-feira, as 500 milhas de Indianápolis é um xadrez a 200 km por hora. Então, se você mover uma peça certa, você está para ganhar a corrida. Se você mover uma peça errada, você não vence a corrida. Então, é assim que funciona as 500 milhas de Indianápolis. É um xadrez a 200 km. Com certeza. Bom, eu quero perguntar, Matheus, o que nós podemos esperar para a corrida do Team Penske? Lembrando que a Penske tomou uma punição na classificação, eles foram desclassificados, perderam ali posições, né? Se não me engano, eles vão largar em último, né? Os dois carros, ou não? Sim, os dois carros, tanto o New Garden, tanto o Will Power, 32º e 33º, respectivamente, para essas 500 milhas de Indianápolis. Então, os carros da Penske vão voar. Os dois carros da Penske vão voar. Vão jantar todo mundo que tiver pela frente, cara. Vão jantar rapidamente. Então, eu quero saber o que nós podemos esperar simplesmente para a corrida da Penske. Porque, assim... Eu acho que a Penske consegue... New Garden pode vencer? A chance... tudo é possível, se tratando de umas 500 milhas de Indianápolis. Já dizia Billy Hamilton, 500 milhas de Indianápolis é sempre uma caixinha de surpresa. Indianápolis escolhe os seus vencedores. Então, tudo é possível. A Penske pode fazer uma ótima corrida, sim. Uma ótima corrida, sim. E não se assustem se a Penske tiver
brigando pela vitória cabeça a cabeça com os carros da Ganassi, né? Com os carros da Ganassi com o Palou, com os Scott Dixon, né? E, então, assim, vai ser uma coisa bem interessante, vai ser um grande termômetro, sem dúvida nenhuma, nesse domingo, às 500 milhas de Indianápolis. Então, teremos uma grande prova, uma prova muito aberta, Quem errar, leva menos. Quem errar menos, leva a corrida. Então, cada movimento certo é hiper importante. Cada movimento vai ser fundamental. Com certeza. Bom, passando aqui para a nossa última questão antes de irmos para o bolão, o que podemos esperar, Matheus, para a corrida das 500 milhas de Indianápolis? E assim, pessoal, só para avisar vocês, a gente vai começar o nosso bolão fazendo Fórmula Indy e depois a gente passa para a Fórmula 1. Ah, tá. Esse vai ser só bolão maluco hoje, viu? Se preparem, não se assustem, vai ser bolão naquele modo, no modo público. Enfim, bom, vamos lá, meu amigo. O que eu espero dessa corrida é que tenhamos boas emoções, boas variáveis, muitas nuances e, como eu falei, as 500 milhas de Indianápolis é uma corrida de xadrez a 200 km por hora. Então, quem errar menos vai levar a corrida. Os pitstops serão fundamentais, serão cruciais. Então, quem conseguir parar no momento certo, na hora certa, vai levar a corrida das 500 milhas de Indianápolis, meu caro amigo Fabrício. Com certeza. Bom, Matheus, passando aqui pelo nosso bolão, eu vou começar com você, P1, P2, P3 e P4. P1, P2, P3 e P4, ai, misericórdia. Vai ser um dos mais loucos, assim. Da Indy. Da Indy? Olha, eu quero o penta do Hélio, então eu vou apostar no Hélio, com o Palou em segundo. Sato em terceiro. Quarto, Power. Bom, meu bolão, eu aposto as minhas fichas em Joseph Newgarden. Eita, Deus. Não, Matheus, ele ficou sem reação. Nossa, mãe, se... Olha, opa, tem um detalhe. Tem um detalhe que esqueceu. Em segundo lugar, Will Power. Em terceiro lugar, qual o nome do cara? O piloto da Prema, esqueci o nome dele, tava na ponta da língua que fez a pole. Robert Schwartzman. Robert Schwartzman, esse mesmo. Eu só ia lembrar de um detalhe, Fabrício. Você esqueceu de lembrar. Diga. Quem largou de 33º em uma prova de 500 milhas de Indianápolis, o máximo que conseguiu foi um segundo lugar na prova de 92, que foi o Scott Goodyear, naquela disputa espetacular com a Alonso. Certo. E P4 eu vou no Elinho. Agora, Matheus, vamos lá pro nosso bolão da F1. P1. P1. Eu vou chocar, cara. Nunca se pode descartar Max Verstappen, então pole e vitória. Max Verstappen. P2. P2 Hamilton. Lewis. Essa você chocou a mim. P3. P3 Leclerc. E quarto, Piastri. Porque eu vejo que a McLaren não está com esse rendimento todo. Bom, meu bolão, você vai se assustar.
Charles Leclerc em P1. É por isso que eu digo que ele tá andando com o Aldete Royd. P2. Não, agora você vai cair do cavalo. Carlos Sainz. Ah, não, isso aí é só se chover, né? Você tá brincando, só se chover, né? P3. P3. Vamos fazer o primeiro pódio dele na carreira? Franco Colapinto. Misericórdia. Isso é mais aleatório. Quinta série habita. Ai, Matheus, mano, velho, você vai lembrar do Young Racers da semana passada, cara. Quinta série, veio. Não, de mas duas. veio quinta série. Veio. P4. Cara, Fernando Alonso. Caramba! Jesus, Brasil! Meu Deus do céu! Ele ligou o modo Odete Roitman, senhores, sem prego naquele modo turbo, terror, tudo tem direito. Jesus, Brasil! Pois aí é, se ele acertar, vai ser 4 perguntas pro quiz, aí, meu amigo, se prepara, porque ele vai estar no modo terror. É verdade. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Young Racers Podcast desta sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Gostaria de agradecer ao querido Matheus Henrique, gostaria de agradecer a você que nos assistiu. E aqui a informação é automobilismo Young Racers. Matheus, o seu boa noite. Boa noite, Youngers. Foi um prazer imenso estar com vocês nesse dia histórico. Aniversário do nosso chefe da cúpula do Young Racers, Fabrício Pereira Peixoto. Sim, é o chefe da cúpula e fundador do Young Racers. E tem um privilégio de trabalhar com ele, de aprender muito sobre automobilismo, de saber todas as informações do mundo do automobilismo. Isso é isso. Beleza. E é informação automobilismo Young Racers. Uma boa noite a todos. Obrigado, Matheus, e até amanhã, pessoal. Valeu, tchau, tchau.